o mundo está vivendo uma crise econômica e está vivendo uma crise financeira. Econômica, porque o país que puxava a economia, que era a China, com o coronavírus, ou seja, está deixando de produzir muita coisa, está deixando de comprar muita coisa, e isso tem uma influência negativa no comércio do mundo inteiro. Então tem uma crise econômica. Tá? E uma crise financeira, porque está cheio de banco que podem quebrar, porque banco que fica vendendo papel sem produzir sequer um pente ou uma escova de dente, pode acontecer o que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008, que nós já gastamos 25 trilhões de dólares e ainda não conseguimos resolver o problema do sistema financeiro. Então estejam preparados para dias difíceis no Brasil. Estejam preparados, a economia não cresce, o PIB não cresce, vocês viram pela internet também, o PIB só cresceu 1%, o presidente, cara de pau como é, ao invés de explicar à população, preferiu contratar um humorista da Record do Rio de Janeiro para esculhambar o não crescimento do PIB. Seria melhor e mais digno ele ter coragem de falar para o povo por que não cresceu e não vai crescer enquanto eles não falarem a palavra de desenvolvimento, política industrial, geração de emprego, distribuição de renda, ao invés de falar só em pacote fiscal, em corte, em emenda 95 e mais ainda, falar em vender patrimônio público. É inacreditável porque às vezes a gente é levado a acreditar no que eles falam. Há uma tentativa de desmontar o Estado. O discurso mais simples é o seguinte: o Estado arrecada muito, é preciso diminuir a arrecadação do Estado e o Estado gasta muito mal. É preciso então que os empresários governem o país. Estão lembrados quando a Fierp colocava os patinhos, quem vai pagar o pato? Por que ela não coloca o patinho agora e vai cobrar do Bolsonaro? É porque a verdade não é crua. A verdade não é crua. É que os países mais justos do mundo, o Estado tem que ser forte. Porque só quem faz política social é o Estado. Só quem cuida do pobre é o Estado. Se o governo não presta, troca esse governo. Mas o que não dá para você achar, sabe, que o Estado fraco resolve o problema da população. Não resolve. Eu queria aproveitar aqui de Berlim, com mulheres jovens maravilhosas aqui me olhando, e eu falando somente com o microfone, sem dar parte, dizer para vocês o seguinte: vocês estão lembrados de 2008, nós tivemos a crise em 2008. E muita gente zombou quando eu disse que a crise era só uma marolinha, que ela ia passar rápido e que a gente ia consertar o país. O que aconteceu? Nós tivemos um ano bruto, porque a indústria automobilística mundial, em função de resolver a crise nos seus países, reduzir a produção no Brasil. Mas em 2010, o Brasil já voltou a crescer 7,5%. Eu quero dizer para vocês que se essa gente que está governando o Brasil quiser resolver o problema do Brasil, só tem um jeito. Não adianta jogar a culpa em cima da China, não adianta jogar a culpa no coronavírus, porque o Brasil é um país grande, tem 210 milhões de habitantes, tem um mercado consumidor extraordinário. Se a gente quiser recuperar a economia brasileira, deixe de olhar para cima. O governo que faça investimento, como eu fiz, na época nós colocamos 100 bilhões para financiar a economia, o governo que abra crédito para as pessoas investirem, o governo que coloque investimento em infraestrutura, porque na hora que o governo investe, as pessoas começam a acreditar e podem começar a investir. Então, se o governo não acabar com a política de contenção de gasto que ele está fazendo com a emenda, com a PEC 95, que não vai gastar nada, se o governo não parar de acumular dinheiro para pagar a taxa de juros, e se o governo não colocar dinheiro para investir no desenvolvimento, sobretudo com obra de infraestrutura, o Brasil não vai se recuperar tão cedo. Então é importante que eles saibam. Se eles não souberem, é importante que eles aprendam de que só tem um jeito do Brasil se recuperar, é o governo começar a fazer investimento público para começar a desenvolver o país. Porque nenhum empresário vai investir no Brasil num estado que o governo não acredita nele. Porque na hora que o governo acredita no seu discurso, ele faz acontecer. Se ele não acredita, se o governo não tem credibilidade e não merece credibilidade,
Se o governo não é um governo previsível e não passa previsibilidade para a sociedade, eu quero saber quem vai investir no Brasil. É ele, o governo, que tem que investir. Então, se eles não sabem cuidar do país, lamentavelmente, é uma lição triste que o povo vai ter que aprender com essa gente que está lá. Porque até agora, eles não utilizaram a palavra política industrial, a palavra crescimento econômico, a palavra investimento e a palavra financiamento. E sem essas coisas, não há economia que cresça no nosso país. E o Brasil não está precisando de mais golpe, o Brasil não está precisando de mais arroxo, o Brasil está precisando de mais democracia. A democracia não é um papo de silêncio, em que a sociedade fica quieta esperando o governo fazer a bobagem dele. A democracia é uma sociedade em movimento à busca de conquistar mais direitos para toda a sociedade. E é isso que nós brasileiros precisamos aprender, João Paulo, companheiro João Paulo, nós temos que aprender. Ou nós vamos para a rua exigir que esse governo respeite os direitos da sociedade, ou nós vamos para a rua exigir que ele cumpra com os compromissos com a educação, ou nós vamos para a rua exigir que ele cumpra os compromissos com a ciência e tecnologia, porque ele agora está convocando um ato pela internet de apoio a ele. E como todo mundo sabe, a quantidade de milicianos que ele organiza no Brasil, todo mundo sabe o que aconteceu no Ceará recentemente, com orientações, quem sabe, até do próprio governo, para que houvesse um motim, sabe, no quartel no Ceará. Todo mundo sabe a ligação deles, todo mundo desconfia de quem matou Marielle, possivelmente tem gente lá em cima que sabe, só quem não sabe é o povo brasileiro. Então, gente, é o seguinte, eu tenho 74 anos de idade, eu ainda quero casar antes de completar 80, e eu quero dizer para vocês que se tem uma coisa que eu aprendi nos 580 dias que eu fiquei na Polícia Federal, é que não tem outro jeito a não ser lutar. Se a gente esperar que alguém vai conquistar a democracia para a gente, se alguém esperar que alguém vai conquistar a liberdade que a gente quer, ela não vai acontecer. Então, nós temos que ir para a rua para poder defender os interesses do povo brasileiro. E muito obrigado a vocês por tudo que vocês fizeram e por vocês aqui apoiando.